Tudo bom, pessoal? Vamos falar hoje um pouco sobre análise gráfica e dentro da análise gráfica sobre suportes e resistências. Suportes e resistências são regiões em que se espera um equilíbrio de força entre os comprados e os vendidos, podendo gerar reversões dos movimentos vigentes. Eles normalmente encontram-se em fundos e topos anteriores, linhas de tendência, média móveis e retrações de Fibonacci. Vamos dar uma olhada como é que isso funciona no gráfico. A gente tinha aqui um movimento que vinha mais longo de queda e chega aqui, o mercado faz um fundo, ele volta a subir e faz esse movimento mais longo. O que a gente faz? A gente marca esse fundo aqui como um suporte. Fica uma memória dele no mercado, como o último fundo que foi feito. Então a gente pega, coloca uma linha aqui. Para quê? Para que no futuro, quando o gráfico for se desenvolvendo, a gente possa ver e lembrar que nos 48.306 pontos houve um fundo e que trata-se de um suporte. Além dos fundos, como a gente pode ver aqui, temos outro fundo aqui, outro aqui, outro aqui, nós temos também outros elementos que funcionam aí como suporte. Nesse caso, a gente tem aqui a média móvel, essa linha verde mais clara que você pode olhar, ela está funcionando como suporte desse recuo de curto prazo que o mercado fez aqui. O mercado subiu, desceu, chegou aqui na média móvel, encontrou um suporte e voltou a subir. Temos também como suporte aqui o que a gente chama de linha de tendência, que seria essa linha verde que está traçada e que de certa forma delimita essa tendência altista que se formou aqui durante esses meses aqui entre meados de março e final de maio. Essa linha de tendência também tem aí a capacidade, digamos assim, de sustentar os movimentos descendentes, no caso de uma tendência de alta, e no caso de uma tendência de baixa, a gente teria aqui os movimentos ascendentes, né? O mercado sobe, chega aqui, cai, chega aqui, volta a subir novamente, encontra resistência na linha de tendência para cair. Qual a diferença entre o suporte e a resistência? O suporte, ele atua segurando o preço quando o preço cai. Então ele suporta os preços. Já a resistência, ela resiste ao movimento de alta. Ou seja, os preços estão subindo, quando chegam na resistência, eles encontram ali, né, uma força vendedora e tendem a recuar. O que acontece nos suportes e nas resistências? Acontece o seguinte, o mercado geralmente ele guarda esses preços na memória e quando isso acontece, acontece um equilíbrio de forças entre os vendedores e os compradores. Então, muitas vezes acontece um repique, mesmo que seja um repique de curto prazo, conforme a gente pode ver aqui, né, o mercado veio caindo forte, chegou aqui perto do nosso suporte e repicou aqui no curto prazo para voltar a cair novamente depois, ou ele pode simplesmente entrar no movimento lateral. Aqui no caso a gente não tinha, né? A gente traçou o suporte a partir desse fundo que foi formado, ele parou aqui e fez um movimento lateral, voltou a cair, encontrou o suporte, subiu de novo e veio caindo, perdendo o suporte aqui. Quando o mercado está em tendência, é natural que os suportes eles sejam perdidos em algum momento. Mesmo que eles ofereçam aqui, né, alguma força para o mercado voltar, depois o mercado tende a fazer um novo movimento e a perdê-los. Quando isso não acontece, né, como é o caso aqui, né, o mercado vai e volta e sobe de novo, respeita bem o suporte, a gente tem ou a reversão ou a formação de uma tendência lateral, que é o que está sendo mostrado nesse caso. É importante também ressaltar, né, quando um suporte é perdido, conforme acontece aqui, ocorre uma inversão de polaridade. Ele deixa de ser suporte, ele passa a ser resistência. E é o que exatamente acontece aqui. O mercado cai e ele volta. Quando chega aqui, ele encontra uma resistência, volta a cair, sobe de novo, ameaça romper, volta a cair, sobe de novo, faz o que a gente chama de rompimento falso. Ele ficou ainda 2 dias acima da resistência, volta a cair de novo e fica aqui oscilando. Como vocês podem ver, era um suporte aqui e funcionou como uma resistência
nesse caso. Tá? Então, resumindo, a gente tem aqui mostrando para vocês 3 tipos de suporte, né? Os fundos anteriores, as médias móveis e as linhas de tendência. Não só de suportes, mas também de resistências. As médias móveis funcionam como resistência no movimento de baixa, a linha de tendência também, e, no caso, os topos anteriores, né? Os topos anteriores que foram formados. Temos também a retração de Fibonacci, né? No gráfico anterior não aparecia aqui nenhum suporte para interromper esse preço, mas aqui no gráfico, a gente olhando a retração de Fibonacci de 61,8% e de 50%, ela ofereceu algum suporte aqui e fez com que esse movimento lateral acontecesse. É importante atentar que os suportes e resistências não são números exatos, mas sim regiões. Então vamos voltar aqui. Quando eu falei para vocês 48.306, esqueçam esse negócio de 306. Isso aqui é uma região, ou seja, o mercado pode ir um pouco acima, ele pode voltar um pouco abaixo, como aconteceu aqui. Então a gente vai dizer que tem uma resistência aqui na região de 48.300 pontos, um pouco acima, um pouco abaixo. A gente tem um suporte aqui na região de 44.230 pontos, um pouco acima, um pouco abaixo. Não existe ciência exata. 48.306, perdeu um ponto, está rompido o suporte. Não é assim que a coisa funciona. Os suportes seguram os preços, ou seja, eles têm o potencial de interromper o movimento baixista. Já as resistências impedem o avanço dos preços, atuando nos movimentos altistas. Verifica-se que em tendências laterais, seus pontos de maior efetividade. Vamos falar agora como é que a gente forma uma linha de tendência, né? As linhas de tendência, elas unem topos ascendentes, delimitando uma tendência de alta, ou fundos descendentes, delimitando uma tendência de baixa. Ou seja, a gente tende a pegar os 2 primeiros topos que aconteceu no gráfico. Aqui, o certo seria eu traçar uma primeira reta com esse topo aqui. Porém, a partir do momento que eu fiz esse segundo topo, eu apagaria essa reta e passaria a trabalhar então com essa nova linha de tendência, né? Essa aqui invalidou a anterior. E faria a extensão dessa linha a partir desses 2 pontos. Com 2 pontos a gente consegue traçar uma linha, faz a extensão e a gente vai ter a linha de tendência desse movimento de baixa aqui. E aí, conforme vocês podem ver, o mercado recua, né? Depois ele sai em movimento, encontra resistência aqui na média móvel, volta a subir, encontra resistência aqui na linha de tendência para voltar a cair forte, entrar em congestão. Chegando aqui, ele rompe a linha para cima. Ou seja, essa linha passou a ser o quê? Passou a ser suporte agora. Ele volta, encontra essa linha aqui como suporte e aí volta e faz um novo movimento ascendente. A gente pega os 2 primeiros fundos, traça a reta, faz a projeção e tem uma nova linha de tendência. E assim continua fazendo. Né? Temos aqui o primeiro topo, temos aqui o segundo topo, fazemos a extensão. Olha como é que ela é respeitada aqui novamente. Agora, muitas vezes acontece de demorar a voltar a buscar linha de tendência. Né? Nesse caso, a gente tem aqui a média móvel mesmo funcionando como resistência, um novo movimento baixista e assim a coisa vai funcionando. Quando a tendência principal, conforme a gente pode ver aqui, é baixista, é natural que esses movimentos aqui das linhas de tendência de baixa eles sejam mais extensos do que das linhas de tendência de alta. Média móveis. Média móveis são formadas por pontos que correspondem à média das últimas N cotações passadas. Se o valor de uma média móvel de 20 dias hoje é de 10,50, é porque a média das cotações no fechamento dos últimos 20 pregões foi de 10,50. Assim, quando a gente vê essa linha verde que a gente está vendo aqui no gráfico, como é que ela é formada? Ela é formada todo dia, né, um pontinho é marcado aqui. Esse ponto, como é que a gente chega nele? Fazendo a média das últimas 20 cotações de fechamento dos últimos 20 pregões que estão aqui para trás. Então, pega os últimos 20 pregões, calcula a média, a gente vai chegar num ponto. Passou um dia, pega os últimos 20 pregões para trás, calcula o outro ponto. Médias com períodos mais longos, aqui a gente trabalha com a de 20, que é um período intermediário, no gráfico diário principalmente ela é muito utilizada, é quase padrão no mercado, 20 ou 21 períodos.
ela tende a ter uma suavidade maior. Se a gente trabalhasse com uma média de 5 períodos, ela faria mais zigue-zagues parecidos com o gráfico, ela acompanharia o gráfico mais de perto. A gente chama essas médias de períodos mais curtos de médias rápidas e as de períodos mais longos de médias lentas nesse caso. Há várias formas de se calcular uma média. A mais tradicional é a simples, que consiste em se somar os valores e dividir pelo número de parcelas somadas. Ou seja, se a gente tem uma média móvel de 20 períodos, simples, a gente pega 20 preços e divide por 20. Uma média de 30 preços e divide por 30. Mas alguns preferem usar médias ponderadas exponenciais. Porém, não há um consenso sobre qual é a melhor. Ou seja, quando as pessoas optam por médias ponderadas exponenciais, essas médias têm como característica colocarem mais peso nas cotações mais recentes. Ou seja, a média, quando está mais perto do dia que a gente está analisando, ela está mais próxima das cotações ali recentes do gráfico. Já a média simples não, né? Ela considera o mesmo peso para todo o período que ela foi calculada. E por último, a sequência de Fibonacci, né? Se você já leu o Código da Vinci, certamente lembra da sequência de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Ela é formada com o número seguinte sendo calculado pela soma de seus dois antecessores. A gente começa aqui, como não tem nada, 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E aí sucessivamente. E com a relação entre os números, depois que a gente sai aqui do início desses números menores, quando a gente vem para os números maiores, por exemplo, 55 por 34, convergindo para 1.618. É o chamado número áureo, também denominado φ, que está presente em diversas relações entre medidas e natureza. Algumas medidas do nosso corpo humano, muitas coisas naturais, elas, quando a gente faz a relação, né, a razão dividindo uma medida pela outra, a gente encontra essa relação de 1.618. As principais retrações e extensões de Fibonacci utilizadas na análise técnica são aquelas dadas pelo φ, também conhecida como Golden Ratio e suas derivadas. Então a gente tem aqui que seria o 0,618 ao cubo, que seria de 23,6, o 0,618 ao quadrado, que seria de 38,2. Essa aqui é muito pouco usada. Essas duas aqui são bastante utilizadas, são os padrões, e essa aqui também é muito pouco utilizada. Criou-se também consenso no mercado a medida de 50%, mas não faz parte do número de Fibonacci. E temos aqui as extensões, que geralmente acontecem nos movimentos altistas, que seriam a raiz de 1.618, o próprio 1.618, né, o inverso aqui do 0.382 e a relação de 200%, que também não é uma relação de Fibonacci. Como é que isso funciona na prática afinal? O pensamento por trás do uso das retrações e extensões de Fibonacci é que nosso cérebro estaria programado para essas, em função de sua presença constante na natureza. Logo, os movimentos gráficos tenderiam a repetir esses padrões. Se o preço subiu 100 unidades e começa a cair, ele interromperia a queda em 61,8, ou em 50, ou em 38,2, que são as medidas mais usadas. A gente pode ver aqui no gráfico, né, que a gente olhou lá atrás, é o mesmo gráfico, a gente traçou aqui as retrações a partir desse fundo e desse, então elas valem daqui para frente, e chega aqui, o mercado encontra uma região de suporte, faz lateral, chega aqui, encontra um novo suporte, até romper em definitivo. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, sugiro que cadastrem-se em nosso site, assinem nosso canal para continuarem recebendo conteúdo que vai continuar sendo postado, e principalmente que mandem dúvidas, sugestões, criem um debate saudável e bem interessante, para que a gente possa perseguir o nosso objetivo, que é ganhar dinheiro com os nossos investimentos. Até a próxima!